Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e faz tempo que eu não comento um pouquinho sobre a seleção alemã, sobre também algumas questões geopolíticas, que vocês sabem que eu gosto sempre de trazer aqui no canal. E hoje é dia para isso, A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o que está rolando aí nessa semana em relação à seleção alemã, A gente tem agora os dois últimos jogos das eliminatórias europeias. A Alemanha já está classificada para a Copa, está tranquila, mas ainda tem dois jogos que precisa para cumprir tabela e nesse meio tempo perdeu aí 8 jogadores, além de ter um surto de Covid, entre várias outras coisas. Então a Alemanha está passando aí por um momento difícil em relação à sua seleção e eu vou trazer tudo aqui para você poder entender melhor. E bom, a Alemanha enfrenta Liechtenstein hoje, no dia que eu tô gravando. Eu gravo nas quintas-feiras, sempre o vídeo da sexta. Então, na sexta-feira o jogo já vai ter acontecido. Eu tô colocando aqui na tela, Vou deixar para editar esse vídeo na sexta, assim eu coloco o resultado para vocês. A Alemanha enfrenta Liechtenstein e no domingo visita a Armênia. E aí encerra a sua participação nas eliminatórias europeias, porque, com o fim disso, já vai estar mais tranquila. Na verdade, já garantiu a sua vaga, então já está super tranquila. Vai poder ficar mais ainda depois desses jogos. São jogos que vão dar ali para o Hansi Flick a oportunidade de experimentar jogadores diferentes, experimentar estilos diferentes de jogo e, principalmente, tentar conhecer como fica o time sem suas principais peças, como é o caso, por exemplo, do Joshua Kimmich, que não vai poder jogar esse jogo e vinha sendo o grande maestro dessa seleção alemã. E bom, eu falei, vai ser um time diferente. Tem as opções do Flick, de trazer alguns jogadores diferentes, ter algumas outras visões, aumentar o leque de opções, mas a gente também tem outros pontos, como a lesão de 3 jogadores, que desde a data da convocação até a chegada até a seleção eles conseguiram se lesionar, que foi o caso do Schlotterbeck do Freiburg, do Florian Wirtz do Leverkusen e do Julian Draxler do PSG. Eles se lesionaram e ainda não tem substitutos anunciados, Só o Schlotterbeck, que pro lugar dele foi convocado o Jonathan Tah do Bayer Leverkusen. Os outros dois ainda não teve ali uma divulgação tanto da DFB quanto do próprio Hansi Flick. A mídia também não conseguiu descobrir o que vai acontecer, se a Alemanha vai jogar sem esses jogadores ou se ela vai convocar alguém para o lugar, mas aí já está muito em cima da hora, acredito que vai jogar sem esses jogadores mesmo. E além desses 3 lesionados, ainda tem outros 5 que possivelmente podem estar aí infectados por aquele vírus, que infelizmente o YouTube não me permite falar, mas que podem estar infectados. E aí, o que acontece? O Niklas Süle, zagueiro do Bayern de Munique, testou positivo quando chegou lá, na concentração da seleção. E aí, todos os jogadores que vieram no mesmo voo que ele, que fizeram o trajeto junto, também foram colocados em quarentena para não participar dos jogos, para não ter contato e evitar a transmissibilidade do vírus também. E eles foram, o Gnabry, o Musiala, o Joshua Kimmich e o ADM. E aí, no meio disso tudo, a gente acabou que andou com a discussão para outro lado. A mídia alemã pegou num ponto crucial de tudo isso e abriu uma discussão muito grande que foi tema das últimas entrevistas do Flick, foi tema das últimas entrevistas do Lan, de todo mundo da DFB que participa das entrevistas. Esse foi o assunto principal. O que fazer com Joshua Kimmich? E aí vocês devem estar pensando, tem a ver com futebol, tem a ver com alguma coisa? Não, senhores. Tem a ver com a questão da vacinação. O Kimmich não se vacinou e aí, por conta disso, ele acaba não cumprindo com os regulamentos necessários. E aí, o que faz nesse sentido? Ele evitou a vacinação, se colocou naquele movimento anti-vacina, não tomou a vacina até agora e está aí agora possivelmente infectado. E o que faremos? Qual vai ser o exemplo dado pela DFB, já que o futebol é tão bem visto na Alemanha? A própria Angela Merkel pediu para que todos os jogadores se vacinassem porque eles são exemplos para toda a população. E o Joshua Kimmich lutou contra isso, não se vacinou, e aí abriu-se toda a discussão, porque agora, no comecinho de novembro, foi aprovada uma lei pelo governo alemão de que as empresas, as empregadoras, não precisam mais pagar o salário de funcionários que não tiverem tomado a vacina. E no caso do Bayer, você não vai pagar o salário do Kimmich? Você vai cumprir com a lei?
É uma possibilidade, não é uma obrigação da empresa. A empresa pode ou não aceitar, mas as autoridades preferem que o futebol seja um exemplo para toda a sociedade. Então, Bayern de Munique, e aí? Vocês vão ou não vão tirar o salário do Kimmich? Se ele ficar sem o salário nesse mês, seria algo em torno de 384 mil euros que o jogador deixaria de ganhar, só por não ter tomado uma vacina. Então, tem um pouco disso, e aí a gente abre também a discussão e pode trazer até aqui mesmo para o Brasil, cara. É muito importante, é o único jeito que a gente tem de combater com isso agora. Eu sei que existe um movimento anti-vacina gigante, que essas pessoas são odiosas, e se me seguirem pode deixar de me seguir, porque, cara, sinceramente, eu sou totalmente a favor da ciência, sou totalmente a favor do progresso, e a gente tem que pensar nisso acima de tudo. É a saúde de milhares de pessoas que está em jogo, é a saúde da sua mãe, a saúde da sua irmã, a saúde da sua mulher, a saúde do seu marido, a saúde de todo mundo à sua volta está em jogo baseado na vacina. A gente precisa disso para que todos possam ter segurança, para que todos possam agir de maneira mais livre dentro da nossa sociedade, sabendo que aqueles que estão próximos da gente estão protegidos pela vacina. Cara, pensa pelo lado bom, é uma vacina muito importante, está sendo dada de graça pelo governo brasileiro. Isso é muito importante, a gente tem acesso a isso, a gente não pode negar isso, cara. Existem outros países por aí onde a vacina é cobrada e que pessoas não têm dinheiro para poder fazer isso. E aí o grau de vacinação é muito baixo em países assim, muito subvalorizados, né, de terceiro mundo. Então a gente tem que dar valor a isso, tem que se vacinar, tem que proteger quem está em volta da gente. É assim, cara, uma súplica, porque você não tem que pensar só em você, sabe? Eu entendo que existe a questão do medo, existe a questão de várias outras coisas, e aí todo mundo está no seu direito de ter o pé atrás. Mas pensa que é para a sua saúde, não existe nada mais valioso na sua vida do que sua própria vida. Então, lute por isso, cara, brigue por isso, tome sua vacina, se posicione diante disso, ajude pessoas próximas a você. Se tem alguém próximo de você que, não gosta, não quer, tenta convencer a pessoa, mostra isso para ela, pense em todo mundo que está em volta de você, todas as pessoas que você tem de proteger. Então, cara, é uma coisa muito importante e que eu acho que a gente não tem que esperar exemplos maiores. O maior exemplo que a gente pode ter é de quem está do nosso lado. Se seu irmão toma, se seu primo toma, se seu tio toma, seja lá quem for que você tiver mais proximidade e essa pessoa conseguir te convencer, ela é um exemplo muito maior para você do que qualquer celebridade, qualquer popstar, qualquer jogador de futebol, cara. Pensem na sua saúde, sempre, na saúde de quem está em volta de vocês também. Isso é muito importante mesmo. Estou fazendo aqui uma carta aberta, abrindo meu coração para todos vocês, porque eu vejo pessoas que não tomam, tento convencer todas, porque isso é muito importante para a própria saúde da pessoa. Já foram mais de 600 mil pessoas mortas por esse vírus no Brasil. É um número muito grande, a gente não pode negar isso. Então, por favor, se cuidem e cuidem dos seus semelhantes, cuidem de quem está do seu lado, quem corre por você, tá certo? E bom, agora a gente tem que voltar para o lado futebolístico da coisa, né? Analisar um pouquinho mais a seleção nesse caráter futebolístico dela. A gente teve 3 jogadores lesionados e mais 5 que foram retirados por conta dos protocolos, né? De infecção e tudo mais. Então são 8 a menos. No caso do Hansi Flick, ele chamou já alguns jogadores para repor. Então tem o Baku e o Arnold, que são do Wolfsburg, e o Volland, que é do Mônaco. Assim como o Jonathan Tah, né, que eu já tinha falado, que foi chamado para o lugar do Schlottenberg. Então a gente tem 4 vagas na linha a menos, né? São 4 posições a menos, 4 jogadores que a seleção não vai poder contar porque ainda não anunciou um reforço, né, ou uma transferência, uma transição nos nomes para esses 4 lugares. E aí, se a gente for ver a convocação da Alemanha, o Hansi Flick convocou 4 goleiros. Então é mais uma vaga a menos que você tem naquelas suas posições de linha. Então ele vai ter que fazer um time totalmente reformulado, sem muitas peças importantes, sem muitos jogadores do próprio Bayern de Munique. E aí, além de tudo isso, com 5 vagas a menos entre os jogadores de linha. Então vai ter menos opções no banco, vai ter que fazer um time todo reformulado, meio Frankenstein. Mas, se a gente considerar o tamanho e a proporção da Alemanha com Liechtenstein e Armênia, tem a obrigação de vencer, né? Acho que tem a capacidade e, consequentemente, também enxergo quase que como uma obrigação
a Alemanha vencer essas duas partidas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, deixa uns comentários, participa aí, eu converso bastante, estou sempre ativo aqui nos comentários também, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!